Salve nação, saudações rubro-negras! Galera, na terceira rodada o Flamengo termina na liderança do Brasileirão, cara, sendo um jogo em casa e 2 jogos fora. Maravilha, né? Tá bom demais! Temos aqui um corte do programa F360 da ESPN Brasil para falar de Flamengo e Grêmio. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no canal se você é mengão. Confere se você está inscrito aqui no nosso canal 2. Talvez não esteja ainda, então aproveite agora para se inscrever. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos, e vamos lá acompanhar as análises do jogo. Vamos lá. Um jogador que jogou no Corinthians, jogou na seleção, em Copa do Mundo. No Flamengo. Jogou no Flamengo, isso quer falar, jogou no Flamengo. Ou como ele mesmo disse, passou pelo Flamengo. Tá nos assistindo. Velho Vamp é fã do esporte. Aqui, ó. Bom dia, tô assistindo, abraço a todos. Essa saída de bola do Corinthians, lá do Memphis Depay? Eles viram do campeonato inglês ou espanhol, agora não me lembro o jogo. Eles devem ter visto para marcar pressão na saída de bola. KKK, passou esse jogo dessa jogada aí mesmo nos canais Disney. Abraço, professor, todos, abraço, Vamp. Grande abraço, Vamp. Obrigado pela audiência. Grande Vampeta. Diga. Campeão do mundo. Grande Vampeta. Jogou muito. Meio campo maravilhoso do Corinthians, hein? Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, hein? Campeão do mundo penta pela seleção e campeão do mundo pelo Corinthians em 2000. Sim. O Vamp tinha trabalho para segurar o Rincon, que Deus o tenha. O Rincon jogava muita bola, mas quando ficava bravo, hein, Vamp? Era o Vamp que amenizava ali. Segurava a bola ali. O Rincon às vezes queria partir para cima do Marcelinho no E vestiário. o Vamp dando cambalhotas na rampa do Planalto. Que cena sensacional. E eu falei do Flamengo, aquela fala histórica dele que ele falou, eles fingem que paga, a gente finge que joga, não é isso? Histórias que estão no livro que eu tive o prazer de fazer com o Vampeta, Histórias do Velho Vamp. Então agora vamos com Felipe Luiz. Nós vamos falar do Flamengo mais no começo, depois vamos falar mais do Grêmio. Vamos lá. Tentei, conjunto com o meu auxiliar, criar um modelo, como eu já falei várias vezes, onde a torcida se sentisse identificada e tudo mais, mas principalmente a forma de atacar o que eu mais sofri no campo, né? O que mais me fizeram sofrer no campo. E quem mais me fez sofrer no campo foi o Guardiola. Ele é a referência, ele mudou o futebol e claro que ele nos inspira a todos. Hoje o futebol é muito diferente por ele. E cada treinador jovem vem com ideias e conceitos novos, onde eu pelo menos não tenho vergonha nenhuma de falar que eu copio treinadores de fora, copio treinadores do próprio Brasil, coisas que eu vejo e eu acho interessante. Nem tudo foi um desastre no outro dia, eu falei isso na coletiva. Uma das coisas positivas foi o Arrascaeta no outro dia, que ele jogou bem. Porém, não foi nossa noite, mas hoje sim, né? Hoje são desses jogadores que nós temos que aproveitar enquanto está aqui, porque é um jogador especial. Ele é diferente. Ele faz a diferença. E eu já falei muitas vezes, vou falar de novo, é um jogador que um jogador desse nível escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito, tá? E vão viver momentos ruins e vão vir cobranças, mas esse Arrascaeta aí são poucos os que pisaram aqui no Brasil, são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fazem o que ele faz. Eugênio Leal, muitos elogios ao Arrasca. O Arrascaeta, indiscutivelmente, no plano técnico, é um jogador muito especial. Esse drible que ele dá no Thiago Volpi mostra isso, né? Eu sempre tenho falado sobre o fato de que hoje em dia, quando o atacante chega na cara do goleiro, raras vezes eles tentam o drible, o que era muito comum no passado, né? Os grandes atacantes chegavam ali e faziam isso, ó. Toquinho, saiu do goleiro e rolava a bola para o gol. Hoje em dia é muito raro. E o Arrascaeta teve a percepção de que era a melhor opção para aquele lance ali. Uma falha do Edenilson, né? Uma bola tentada... um passe ali tentado pelo Michael, o Edenilson corta, deixa no pé do Arrascaeta, que passa pelo goleiro e faz o gol. No final do jogo, ele recebe a bola na intermediária, com liberdade, sem marcação, vai em direção ao gol e bate colocadinho no canto, com muita qualidade técnica. O Flamengo é impressionante, o Flamengo não tem feito atuações que encham os olhos da sua torcida. Mas no Brasileiro é o líder. Empatou em casa com o Inter, venceu o Vitória, venceu o Grêmio fora. É o líder. Portanto, ele está jogando abaixo do que pode e abaixo do que pode lidera o campeonato. Por quê? Porque ele é muito competitivo.
Eu acho que esse é o grande barato do futebol, o que tem conseguido fazer até aqui o Felipe Luiz. Se ele não é sempre brilhante com a bola no pé, é um time que não deixa o adversário à vontade nas partidas. Exige sempre ao máximo do time com quem está jogando. E ontem o Grêmio sofreu com isso. Não foi um jogo fácil, apesar do Grêmio ver um momento de muito questionamento interno. O jogo ficou um pouco mais tranquilo para o Flamengo quando ele tira o Edenilson para botar o Amuso. Que ele abre mal de mais um homem de meio campo, embora o Edenilson muitas vezes chegue ali como um meia, mas é um jogador que tem capacidade de recomposição para botar um atacante. E ali, é claro que já no momento mais avançado do jogo, quando o Grêmio buscava o empate, abriu espaço para essa jogada, por exemplo, que o Flamengo consegue fazer a aproximação do Arrascaeta, 2 contra 2, o Grêmio já estava mais aberto, e aí mata o jogo já na reta final da partida. Mas o destaque é isso, o Flamengo é o time que mais recupera a bola no Campeonato Brasileiro. E isso está diretamente ligado ao fato dele ser o líder. Sim, com certeza. Essa entrevista, mais uma entrevista muito boa do Felipe Luiz. Muito boa. Ele inicia a entrevista explicando o plano tático para enfrentar o Grêmio, a maneira como ele identificou o posicionamento dos volantes, enfim, como o Grêmio poderia buscar esse meio de campo mais combativo e termina a entrevista falando justamente sobre qual é o modelo Felipe Luiz. E quando o repórter faz a pergunta, ele até fala, a pergunta é muito boa, mas para tomar um cafezinho, né? Porque aí ele falaria muito. Mas ele também passa por arbitragem, a maneira como ele fala da arbitragem de uma forma com muita empatia aos árbitros, mas sem deixar de criticar o sistema, a arbitragem, enfim. Mais uma entrevista muito boa do Felipe Luiz e dá para ver como, de fato, o trabalho está muito alinhado, né? Direção, treinador, jogadores. O Arrascaeta, assim, já há muito tempo, um jogador diferente aqui no Brasil, não fosse as lesões e as questões físicas, poderia entregar muito mais, principalmente nas últimas temporadas, 30 anos, né? Assim, se a gente pega... Desculpe te interromper. Imagina. Além da qualidade dele em armação de jogadas e tal, me surpreende positivamente, né? Ou me agrada ver a facilidade que o Arrascaeta tem para finalizar. Muito. Aquele jogador que não tem medo do goleiro, que fica calmo na frente do goleiro. E com categoria, com calma, faz os gols. Assim, já fez vários. Isso chama atenção também. Desculpa, Mari. Não, imagina, e esse primeiro gol, assim, ele continua a corrida, ele continua atacando, mesmo assim, a bola podendo de fato ser tirada ali, né, pelo Edenilson. Ele poderia ter tido sucesso quando ele estica a perna para tentar impedir esse ataque do Flamengo. O Arrascaeta não para um minuto de correr. Então, a gente vê que quando ele está bem fisicamente, é uma intensidade absurda, é de fato um jogador muito diferente, que pensa muito rápido, que entrega muito, que clareia as jogadas e, de fato, define jogos, né? Porque ontem 2 gols dele. Então, um trabalho muito bom. E eu acho que parte disso também. Ontem, Felipe Luiz ele foi questionado. Mas você termina a partida com o Grêmio finalizando mais do que seu time. E a gente sabe como você cobra isso, né? Ele falou assim, são circunstâncias dos jogos. Finalizamos menos, mas aproveitamos as oportunidades e vencemos. E eu prefiro olhar para esse lado. Depois que está 2-0, é natural que o time adversário venha para cima finalizar mais. Ele falou, eu prefiro olhar para esse lado, prefiro olhar o lado bom. Ele falou, eu sou um cara positivo, então, para o jogo de hoje, eu tiro muito mais coisas positivas do que negativas. Copo meio cheio. O jeito que essa história foi construída, né? A gente não pode esquecer que o primeiro gol do Arrascaeta é com 3 minutos de jogo. Isso muda o jeito, inclusive, do Grêmio jogar. O Grêmio teve que ir para o jogo. Cada partida tem sua história e o Felipe Luiz tem o mérito de nunca contar uma história que não seja a da partida. Ontem ele não veio dizer que deu espetáculo, porque não deu. O Flamengo tem sido muito mais competente e competitivo do que brilhante. Não tem nenhum demérito nisso. Tem dia que de noite é assim mesmo. Você tem que jogar de acordo com o que a banda toca. Ontem foi uma partida muito competente do Flamengo. Teve a felicidade, não a sorte, porque sorte pode parecer demérito, né? Não é acaso. Teve a felicidade de fazer o gol logo de cara, não é por acaso. O Eugênio falou dos jogadores que não tentam mais driblar o goleiro, não tentam porque não tem a confiança, porque acha que vai perder ângulo. O Arrascaeta não tem esse problema. Ele tinha o perfeito domínio de seus movimentos, e são movimentos muito variados, né? Vem de um jogo contra o Vitória que foi o contrário, que foi o biquinho.
Surpreendeu o goleiro com o biquinho. Foi categoria também. Então, olha Tem que muito repertório. 3 gols em 3 jogos. Né? Que oferta de repertório para os dias em que não dá para dar espetáculo em todas as posições e situações no campo, mas é um time muito, muito concentrado. Isso é difícil. Um time com tantos jogadores, com tantas estrelas, e eles amassam barro. Esses caras amassam barro em jogos como esse, como foi o jogo na Bahia com o Vitória, como foi o jogo contra o Inter, que foi em casa, mas que foi de um desgaste mental do ponto de vista tático, aquele jogo de xadrez. Que o Roger tirou o Flamengo da zona de conforto, né? E o Flamengo conseguiu Jogo até ontem, merecer a acho que vitória. foi o mais difícil, foi o de ontem no até. jogo, né? Para mim, desses 3, o mais difícil foi o de ontem. Você achou? Porque o Grêmio ele conseguiu tirar o Flamengo do padrão do Flamengo. Não foi um jogo que o Flamengo jogou o tempo todo no campo de ataque, como foi contra o Inter, como foi contra o Vitória. Né? Foi um jogo lá e cá o tempo todo. Então não teve aquela, sabe, recupera a bola no campo de ataque e fica ali pressionando. Não foi. Foi um jogo de ida e vinda, até com pouco meio de campo, com muita aceleração. Só que isso tem um motivo, né? O motivo foi pelo qual o Flamengo fez gol aos 3 minutos de jogo. Daí o Grêmio, não tendo nada a perder, foi pra cima. Aí houve essa trocação. O Flamengo conseguiu vencer dentro desse padrão, dessa nova perspectiva, diferente. Importante a vitória do Flamengo também, porque vinha de derrota. Por isso, claro. Uma derrota impactante em Libertadores, Você inesperada, está respondendo em a casa. pergunta aí, ó. Dá uma olhada na pergunta aí embaixo. Deu resposta. Deu resposta num jogo difícil. Ah, mas o Grêmio não está bem. Ontem, o Grêmio lutou muito, brigou muito. Disputou muito o jogo com o Flamengo. Que falta o que o Flamengo tem, né? Um trabalho encaixado que... Faltou ali, por exemplo, o Arrascaeta. Porque o Flamengo, a gente tem falado sobre isso, é um time que muitas vezes gera situações de gol e não as está conseguindo converter. Então está voltando o Pedro, de lesão e tal, tá o Bruno Henrique quebrando um galho de centroavante, o Juninho. Muitas vezes a bola não entra deles, dos atacantes. O galho sendo quebrado. Aí quem aparece? Bruno Aí chega... Henrique. Não, aí chega o Arrascaeta. O Arrascaeta para fazer os gols que os atacantes não estão conseguindo fazer. Então, são 3 gols em 3 jogos que mostram como é importante você ter um jogador de qualidade técnica para... Opa, Bruno Henrique não está fazendo, o Juninho, quando entra, não está fazendo, o outro... Beleza, cai no pé do Arrascaeta, ele vai lá e consegue, ele tem a qualidade técnica. Você vê que não tem nenhuma bomba ali, né? Assim como foi de biquinho o outro gol, o segundo gol ontem foi um chute colocado, ele não bateu com força, ele tirou do goleiro, deu na medida certa para tirar do goleiro, isso é precisão, isso é capacidade técnica. Categoria. Outra altura do categoria. jogo importante também, lá meados do segundo tempo, é o chamado gol para matar o jogo. Para matar o jogo. Você achou que quebra galho com o Bruno Henrique? Tem vários jeitos de quebrar galho. Não, aqui ele falou quebra-galho. Eu falei, É. que belo Porque o quebra-galho. Bruno Henrique não é um Que centroavante. belo quebra-galho. Bruno Henrique de Uma centroavante. serra elétrica. Você pode quebrar o galho forçando, pode quebrar o que galho não- com aquele é que serrote. não tem feito os cego. gols esperados nos últimos jogos. Atenção, vamos a Porto Alegre com Gustavo Berton. Grande Berton. Meus amigos, Arrascaeta é o artilheiro do Campeonato Brasileiro junto com o Verratti, com 3 gols cada um. Cara, que começo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Quando você pega a tabela lá antes do primeiro jogo, Flamengo contra o Inter em casa. Vai ser um jogo difícil, todo mundo falou isso, né? E foi difícil, 1-1 no placar. Os dois times aí dados como favoritos à conquista do título brasileiro. O Flamengo é mais favorito, né? Aí você pega na segunda rodada o Vitória fora de casa. Ah, dá pra vencer. Dá pra vencer. E vencemos por 2-1. Com um golaço de Arrascaeta e o segundo de Bruno Henrique. Aí ontem fora de casa. Cara, ó, em 3 rodadas, você tem 2 jogos de cara fora de casa. É difícil, cara, você imaginar. Se o Flamengo empatar fora de casa e ganhar em casa, já somam ali os pontos pensando em título, né? A conta é essa, 2 pontos por jogo. Só que daí o Flamengo vai e vence também o Grêmio fora de casa, conquistando 7 pontos dos possíveis 9 pontos. Então, assim, cara, o Flamengo é líder com certo mérito, né? O Flamengo fez 5 gols e tomou apenas 2 gols. Um do Inter e um gol do Vitória. Então o Flamengo tem um saldo de 3. O Palmeiras, que tem a mesma pontuação, tem um saldo de 2. Ele, se eu não me engano, ele fez 4 gols e tomou 2, né? Então o Flamengo é líder, junto com o Palmeiras,
nessa terceira rodada do Brasileirão. Agora, quarta-feira, começa a quarta rodada. O Flamengo pega o Juventude no Maracanã. E daí, galera, é o seguinte. Se você pegar o retrospecto do Flamengo contra o Juventude no Maracanã, cara, é quase certa a vitória, né? Agora, se você pegar o retrospecto lá na casa do Juventude, lá, o Flamengo lá costuma decepcionar. Só que agora vai ser no Maracanã, então não temos que pensar nisso agora. Só na rodada do segundo turno, né, galera? Então, é isso. Tô contente. Flamengo lidera neste momento. Voltou a jogar bem. Colocou o Grêmio numa enrascada, né, cara? Porque a partir do momento que você faz o primeiro gol aos 3 minutos de jogo, você obriga o adversário a ir pra cima. E o Grêmio foi pra cima, cara. Foi um jogo de trocação, um jogo frenético, com uma intensidade alta, né? Das duas equipes. O Grêmio indo pra cima e o Flamengo respondendo. Tanto é que o Flamengo terminou o jogo com 60% de posse de bola contra 40% do Grêmio, né? O Flamengo só finalizou 8 vezes e 4 foram no gol e 2 bolas entraram. 2 gols de Arrascaeta. Belo resultado, né, galera? Por isso que eu tô feliz. Deixa o like para ajudar, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscrevam e ative o sininho. Valeu, fui!